poder estar aqui hoje para falar de um assunto que eu considero muito importante, que é saúde mental. Você já deve ter escutado essa frase, mas eu quero repeti-la. Não existe saúde sem saúde mental. Ela precisa ser priorizada. E eu sempre também falo para os meus pacientes, para todo mundo que está comigo, cuide da sua saúde mental para não ter que precisar cuidar da sua doença mental. E hoje eu estou tendo o prazer de ter comigo aqui duas mulheres que eu admiro muito, duas profissionais de ponta, excelentes no que fazem. E nós vamos falar sobre o tema trauma, o trauma, as consequências do trauma para a nossa saúde mental. Eu tenho o prazer de ter comigo nessa mesa hoje a doutora Luciana Xavier. É um prazer ter você aqui comigo. Psicóloga, mas com a sua especialidade em psicanálise. E a doutora Cláudia Keller, psicóloga clínica também, com especialização em reprogramação e EMDR. E nós vamos falar um pouquinho sobre essas abordagens da clínica, porque às vezes a gente vai para a terapia, mas não tem muito conhecimento sobre como as terapias acontecem, como pode ser feito. E nós vamos trazer esses três olhares, tanto o olhar da sistêmica, quanto o olhar da psicanálise e o olhar da reprogramação, da EMDR, no tema trauma. E eu queria começar ouvindo vocês. Queria começar ouvindo a doutora Luciana. Bom dia, tudo bom? Muito prazer, obrigado por estar aqui, obrigado pelo convite. Eu sou Luciana Xavier, né? Sou psicóloga, sou psicanalista em eterna formação. Trabalho com casal e família também, já há alguns anos. E tô aqui pra gente falar sobre psicanálise, trauma e tudo, e o quanto isso impacta a vida do sujeito, né? Do indivíduo que sofre, né? E vai ser bom. Tô com uma expectativa Tenho certeza que a gente boa. vai poder trazer bastante informação para quem está nos ouvindo. E doutora Cláudia, prazer. Olha, o prazer, Renata, é todo meu. É uma honra estar aqui, compartilhando esse espaço com a Luciana, uma profissional maravilhosa, pessoa incrível, que eu amei conhecer e compartilhar aqui. Eu também venho de alguns anos de ajuda, de acompanhamento em questões sociais, em questões espirituais e também na clínica, na terapia clínica. Ao longo da minha formação, eu tive o privilégio e a oportunidade de entrar no EMDR. E através ali da Trauma Clinic, aqui no Rio de Janeiro, eu me maravilhei com essa técnica, com essa abordagem. E vai ser muito bom estar aqui nesse tempo para compartilhar um pouco do que acontece na nossa clínica. Sim, em relação ao trauma. É um prazer a gente poder estar junta. Estamos juntas aqui para falar sobre esse assunto. E a sistêmica é o meu caminho, né, na clínica também, é onde eu caminho, por onde eu trabalho. E quando a gente olha para o trauma, a gente olha para a família também, né? Porque todo adoecimento começa na família. Toda doença começa na família, mas a cura também está na família. A família é um lugar onde o indivíduo começa a história, é onde ele nasce e também é o lugar onde ele vai morrer. Não existe indivíduo sem família. Não existe família sem indivíduo. Então a gente vai falar sobre esse olhar, o que é possível fazer diante do trauma, nas suas abordagens clínicas, quais são os caminhos que essa pessoa pode buscar, com o que ela se identifica. Sabe o que é lindo? É que cada um é um. Quando eu pensei em convidar vocês, foi para que as pessoas entendessem que uma abordagem pode ser fácil para um e difícil para o outro. Uma técnica, um caminho pode ser difícil para um e fácil para o outro. Mas não quer dizer que ele não tenha como tratar o trauma. Porque ele pode se identificar com uma
questão pode não se identificar com outra. Por quê? Porque somos indivíduos e isso é lindo. É lindo. Quando a gente olha para esse paciente, com todas as técnicas que a gente tem, a gente poder olhar além das técnicas e dizer, ali tem uma história que ela é única. Então, eu creio que o desejo de todo psicólogo que trabalha com escuta, com histórias, é que esse paciente encontre autonomia da forma que for possível a ele. Não sou eu, não é o outro, não é o que eu faço, o que o outro faz. Mas acho que o mais importante do que as nossas técnicas é a saúde e a autonomia dos nossos pacientes. Então, para falar sobre esse assunto e sobre essas possibilidades, eu queria que a gente começasse, então, a trazer sobre esse conceito de trauma. Quando a gente fala de trauma, pode ser que para você fique algo muito abrangente, o que seria, como seria, e a gente vai falar um pouquinho sobre trauma. Porque, na verdade, o trauma não é o que aconteceu. Pode ser que várias pessoas estejam no mesmo lugar, no mesmo evento, né, na mesma situação, vivam a mesma situação. Vou dar um exemplo simples para vocês de um incêndio. Imagine que pessoas estejam ali num lugar onde esse lugar começa, então, a pegar fogo. Para as pessoas que vivenciarem, né, esse evento, a gente depois vai poder, para cada uma delas, na escuta e no relato que elas vão trazer, para cada uma, aquilo foi significado de uma forma. Enquanto em algumas liberou-se mais adrenalina do que propriamente o cortisol, né? Algumas ficaram mais eufóricas, outras ficaram mais estressadas e medrosas. Isso vai de acordo com cada indivíduo. Pode ser que quem estivesse mais perto do fogo, né, na hora que ele começa a pegar, entre num nível de pânico absurdo, enquanto que alguém que está lá no 2º, 3º andar, que ouviu falar do fogo, já possa ter uma outra experiência com aquele evento. Então, quando a gente fala de trauma, a gente vai falar não de fato do que aconteceu, mas do que aquilo causou no cérebro daquele indivíduo. Qual foi a marca que esse evento deixou? Isso é trauma. E a gente vai falar sobre esse conceito, tanto na questão da sistêmica, na questão da psicanálise, aí na abordagem, e para essa abordagem do EMDR. Me fala aí, Lu, como é que fica e como é que você poderia trazer para a gente o trauma pelo olhar da psicanálise? Bom, a principal coisa a se pensar é o indivíduo, né? E que todos temos psiquismo. Né? Psiquismo são as nossas emoções, as nossas vivências, as nossas histórias. É um conjunto, né? E o trauma, ele acontece no psiquismo do sujeito. Porque a psicanálise entende o sujeito muito mais do que além né, do sujeito cerebral, neurológico, ele é um sujeito subjetivo. Então, a psicanálise ela vai olhar para essa subjetividade. Isso que você falou, colocou muito bem, que cada um vai ter a sua vivência com o fogo, cada um vai ter a sua vivência com o abuso, cada um vai ter a sua vivência com o seu trauma. Para a psicanálise, é uma ruptura do ego. Né? A gente entende as instâncias psíquicas na psicanálise, nós temos as instâncias psíquicas, né? Não vou discorrer sobre elas aqui, mas o ego, que é o eu do sujeito, né? Que é onde está a alma do sujeito, é uma ruptura, é uma quebra, é de fato um bater. É um corte? É um corte, é um hematoma, não necessariamente um corte, às vezes não precisa ser uma ferida, basta a pancada. Né? A psicanálise, ela entende, porque a pancada vai ser uma pancada para cada um, dependendo da fantasia de cada sujeito.
uma temática importante para a gente entender é a fantasia, o uso da fantasia, né? Freud vai falar muito sobre isso. Enfim, a psicanálise, ela se funda no estudo do trauma, né? No estudo sobre as histéricas, quando Freud, lá com Charcot, lá nos primórdios da psicanálise, né? Ele começa a estudar as histéricas e ali ele vê que existem traumas, então ele vai caminhando, criando as suas teorias, as principais teorias da psicanálise, estudando os traumas. Então, assim, psicanálise e trauma, a psicanálise existe porque existem os traumas. É basicamente isso. A grosso modo, né, gente? Sim. Claro que não é tão simplista assim, mas é basicamente isso, assim. É no ego, é no eu, é na alma do sujeito. É uma ruptura. Esse é o trauma. É aonde dói para cada um, individualmente. E me diz, para essa dor, para esse hematoma, quando a psicanálise olha para esse hematoma, para essa dor, o que ela propõe a princípio? A princípio, ela propõe ao sujeito falar. Né? O trabalho da psicanálise é a cura através da fala. Então, a gente convida, por isso que a psicanálise, ela trabalha com mais de uma sessão, comumente, ela trabalha com mais de uma sessão semanal, com várias sessões até. Eu tenho pacientes de 5 vezes por semana, que são sujeitos que necessitam falar. Cada um no seu tempo, no seu ritmo, e a gente vai caminhando com ele ali, andando com aquele sujeito, né? Através da fala e daquilo que o inconsciente traz daquilo que o inconsciente surge através dessa fala. Porque a gente trabalha o inconsciente. Não é a consciência, não é o pensamento aqui que eu tenho aqui. É o pensamento por trás do pensamento. Basicamente isso. Então, a gente propõe a fala. Por isso que a associação livre, a psicologia herda da psicanálise, a associação livre, a fala. Por isso que psicologia é falando, por isso que psicologia é conversando, é fazendo os testes, é conversando sobre ele. A gente, né, tem os testes, as outras abordagens, como a cognitivo-comportamental, por exemplo, tem os testes, a avaliação neuropsicológica tem os testes, mas em todos os tratamentos vai ter a fala como base. E isso aí, né, a gente trouxe da nossa majestosa psicanálise. Muito bom, muito bom. E doutora Cláudia, me conta como é que fica, né, o trauma diante dessa técnica maravilhosa chamada EMDR, que muitos nem conhecem, e aí você vai ter a oportunidade de nos contar, nos explicar. É verdade. Então, Renata, você estava falando, junto com a Luciana, que o trauma, ele deixa uma marca. Você usou essa palavra-chave. O trauma, ele deixa uma marca. E o que a ciência comprovou? A ciência conseguiu identificar essa marca no cérebro humano. Então, com inúmeros testes e pesquisas, o que a ciência mostrou? Através de tomografias, ressonâncias magnéticas, a ciência conseguiu identificar o cérebro com o trauma, a marca do trauma na fisiologia cerebral e conseguiu identificar o desaparecimento, digamos assim, a acomodação, a adaptação no mesmo cérebro. Após aí a terapia em EMDR,
o mesmo cérebro, ele fica ali fluido, ele fica ali limpo. É uma varredura mesmo que é feita. Então, isso ocorre, Renata, porque o MDR ele trabalha com um conceito muito importante, que é o processo adaptativo da informação. Ou seja, o nosso cérebro, ele tem várias... Tem a imagem aqui perfeita, sim, porque o nosso cérebro ele tem várias redes neurais. Imagina aquela rede do pescador, né? Rede de pesca. Tem várias redes neurais. Quando entra um trauma, seja um trauma leve, seja um trauma mais complexo, entrou um trauma, acontece o quê? Como se fosse um nó. Um nó naquela trama, naquela rede neural. A ciência mostrou que o trauma, ele promove a desadaptação daquela memória, daquela situação. Por isso que vocês falando, né? Cada pessoa vai reagir de um jeito diferente à mesma situação traumática. A situação foi traumática para todo mundo, mas cada uma vai reagir de uma forma diferente. Por quê? Porque esse processo adaptativo da informação, a pessoa pode reagir àquele trauma criando talvez uma nova rede neural desadaptativa. Então, ele interrompeu um processo adaptativo daquela informação, gerando uma rede traumática. E aí acontece o quê? Esse congelamento que você falou. A pessoa fica congelada no trauma. Então, às vezes, um trauma que a pessoa teve na infância, aos 5 anos de idade. Quando ela está com 49, 39 anos, ela reage como uma criança. Porque a criança não tem maturidade emocional para entender tudo aquilo. Ela não tinha exatamente o que você falou, as habilidades essenciais que ela precisava para lidar com aquela situação. Então, o EMDR, ela é uma terapia, eu até trouxe aqui para eu não me esquecer e não me enganar de alguma forma. A OMS, ela categorizou a terapia em EMDR como nível A para traumas complexos. Isso é surreal, isso é maravilhoso demais. Maravilhoso. Entende? É uma eficácia acima de qualquer média. Então, nós temos o Departamento de Relações dos Veteranos, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que também categorizou a terapia em EMDR como nível A para o tratamento dos traumas complexos. A Associação Israelense de Saúde Mental, o Instituto Nacional de Excelência de Saúde e Cuidados do Reino Unido, enfim, várias sociedades internacionais já balizam, já validam essa terapia em EMDR como a principal, digamos assim, né, em eficácia, em resultados consistentes. Então, são resultados, é uma terapia rápida, mas como eu falei, ela não pode ser apressada. Ela tem um processo, um início e um fim. Ela tem uma série de fases, a gente trabalha basicamente com 8 fases nessa terapia, e a gente tem todo um processo para estruturar esse cérebro, esse emocional daquela pessoa, para que ela sustente essa ressignificação daquele trauma. É lindo. E, Cláudia, o que significa EMDR? Essa é uma sigla em inglês que no português significa reprocessamento e dessensibilização por meio de movimentos oculares. Que bacana! Então, o EMDR, ele trabalha especificamente com os 2 hemisférios cerebrais, com o direito e o esquerdo, com aquele emocional e o analítico, o racional, porque a cura mágica
É um termo meu aqui, viu? Sim. Mas, assim, a coisa acontece, o milagre acontece com essa dinâmica, com essa frequência, com esse movimento. E a sistêmica fala muito sobre movimento, Muito. né? A cura vem no movimento. E a terapia MDR trabalha com essa dinâmica, essa Sim. frequência. E eu queria que você falasse mais um pouquinho, porque eu sei que você trouxe para mostrar para vocês que estão conosco. A Cláudia trouxe aqui um equipamento que ela usa justamente com os pacientes. Queria que ela falasse um pouquinho sobre esse aparelho aqui, ó. Como é que é o nome desse aparelho, Cláudia? Olha, é um painel mesmo de... não tem, assim, um nome específico. É a barra. É uma barra. Tá? A gente chama de barra. E o que acontece? Através desse movimento, eu posso, através do meu controle, nivelar a rapidez, a velocidade que eu quero para aquele momento, para aquele paciente, para aquela situação que eu estou tratando. Além da barra de luz, a gente tem também as ponteiras, que são ponteiras táteis. Então, a pessoa, Renata, pode segurar para mim? Posso. Uma em cada mão. Isso. E aí, eu faço assim, eu posso usar a barra de luz ou eu posso usar esse aparelhinho tátil. Por quê, Renata? Porque há pessoas que não são indicadas a usar a barra de luz. Às vezes tem uma labirintite, alguma questão cerebral, alguma doença cerebral, então a gente evita usar a barra de luz. E é simples, usa só... E olha, gente, cada hora de um ele lado. vibra em uma mão. Exatamente. De um lado. Muito interessante. E aqui eu posso regular a velocidade e a intensidade do movimento. Olha que bacana, não sei se vocês que estão nos acompanhando aqui conheciam essa técnica, mas ela é uma técnica que tem sido muito usada para traumas, né? Especificamente para traumas complexos, né? Exatamente, traumas severos, complexos. Indivíduos que repetidamente foram vivenciando traumas ao longo da sua trajetória. Inclusive, um dos pacientes eu indiquei para a Cláudia, justamente com um quadro clínico de eventos que foram vivenciados na infância, onde eu disse que essa criança não tinha recursos internos ainda, não tinha repertório nenhum para lidar com o trauma de uma enchente. Num segundo momento, na adolescência, esse paciente vai vivenciar novamente uma questão com o clima, né? E aí ele vivencia uma tempestade novamente com um acidente que poderia ter sido fatal. E na vida adulta ele vai, então, de novo passar por um evento traumático com o clima, onde ele acaba vendo o desabamento de um galpão. Então, imagine como é que foi ficando, ficando mais robusto esse trauma. E para esse tipo de trauma, que a gente vai chamar de um trauma severo, onde um adulto que tem uma vida ok, de repente, diante de uma mudança de tempo na rua, de uma tempestade que se forma, simplesmente ele perde todos os recursos para continuar dirigindo, para continuar funcionando de uma forma ok, e ele precisa se esconder e paralisar e ficar aguardando aquilo. O quanto que o cérebro entra em estado de alerta máximo e ele congela, paralisa. É isso. E para um caso clínico desse, essa técnica é muito, muito específica e eu não tenho dúvidas nenhuma de que ele vai ficar 100%. Isso. E, Renata, só complementando, aliado a isso, a esses instrumentos, a gente usa também um fone de ouvido. Então, a gente usa o fone nos 2 ouvidos e a gente coloca, então, uma música que a gente chama música bilateral. A música bilateral é uma música instrumental. E qualquer pessoa pode acessar aí pelos aplicativos de música, músicas bilaterais,
da natureza, toques, enfim, no piano. E, inclusive, Renata, eu tive uma ideia aqui. Pode ficar à vontade. Queria dar um exercício, uma atividade para as pessoas que estão nos vendo de autorregulação. A gente pode deixar para o final. Muito bom. Então, né? Fiquem aí para vocês poderem ter. Isso é maravilhoso. Na verdade, vamos pensar que a base do nosso adoecimento é a dificuldade de se autorregular. Né? A gente, quando não se regula, a gente começa a adoecer, a paralisar. Então, saber se autorregular, poderiam ensinar na escola para as crianças, né? Não poderiam? Poderia. Então, a gente tem aí, nós vamos ficar com essa... Esperem aí que a gente vai ter essa informação maravilhosa sobre o como fazer. Mas quando a gente fala do trauma, como a gente está conversando aqui, o que ele é e como ele acontece, a Cláudia colocou muito bem, o trauma acontece no cérebro. Imaginem, de fato, fica ali uma marca no cérebro, que hoje, através do avanço da ciência, como a Cláudia colocou, já é visto por ressonância, por imagem, né? O dano que ele traz, e depois de um processo bem feito de terapia, através da fala, através do MDR, através de uma boa escuta, de um lugar de acolhimento para esse paciente, a gente vai ver possibilidade dele ir ressignificando isso. E quando a gente fala de cérebro, e eu quero deixar isso claro aqui, isso é real. Quando a gente vivencia um evento, o que acontece é que a nossa amígdala, que é ali, vamos pensar, a área primitiva do cérebro, nosso cérebro, vamos pensar que ele começa a se desenvolver de trás para frente. Então, os primeiros 1000 dias do cérebro são os dias mais importantes dele. Desde o momento da gestação até ali os 2, 3 anos daquela criança. Na verdade, ele é tão importante esse momento que o cérebro até os 3 anos ele vai atingir cerca de 80% do tamanho que ele vai ter ao longo de uma vida. Então, vamos pensar que esse cérebro ele vai se desenvolvendo. Então, na infância, o que manda ali é a área primitiva do cérebro. Por isso a criança não tem recursos, por isso que a criança chora, grita, né? Ela não tem recursos para lidar, a criança não é adulto. E aí a gente vai ver esse cérebro então se desenvolvendo. Então imagine nesse momento onde o sistema nervoso central sofre um trauma, como é que fica isso, né? Isso impacta nos neurotransmissores, isso impacta nas sinapses, isso impacta na amígdala. É como se a amígdala ficasse robusta ali, muito ativada. Então imaginem, eu gosto de chamar a amígdala no cérebro da criança da casa. Ela, enquanto não tem um córtex, que vamos pensar que o córtex faria o papel, a função do pai, porque ele é o último a se formar, né? Ele vai se desenvolvendo e a gente vai pensar de uma maturação aí de córtex em torno de 25 anos, para a gente ter um córtex maduro. Então, vamos imaginar que até esse fechamento não tem como ele ter pensamento ali, decisão. Essa coisa não está formada, não tem. Você já falou quantas vezes durante a sua vida? Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu não teria feito aquilo, não teria falado aquilo. Mas não tem como a gente ter a cabeça que a gente tem hoje, porque o nosso cérebro ele vai amadurecendo. E então, a gente vai ter mais recursos se esse cérebro for um cérebro mais robusto, né? Mais bem desenvolvido, mas quando se fala em trauma, não é possível que esse cérebro se desenvolva como se espera, em termos de cognição. Esse cérebro não se desenvolve com recursos internos para lidar nas tomadas de decisão, nas escolhas. Não, ele vem mais, diria, atrofiado. O trauma, ele atrofia o cérebro. Deixa eu fazer uma ponderação aqui, porque vocês estão falando, né, do maravilhoso mundo da neurociência.
E como é que a gente conversa com a psicanálise? Se a psicanálise é tão subjetiva? Se a instância psíquica a gente não toca, a gente não vê, não sai na ressonância, né? A gente tem... Eu estava conversando com a Cláudia antes da gente começar, né? Não há discussão com a neurociência, né? Com a neurociência você não discute porque tá lá, é evidência, a imagem tá lá. Mas quem é esse sujeito para além do cérebro, né? A mente, né? Esse lugar que ninguém vê, mas que traz o sofrimento. Então, assim, a gente está falando de pesquisa e é importante porque no Brasil se produz pouquíssima pesquisa e eu incentivo você que está vendo a gente, que é estudante, entre na área da pesquisa, pesquise, leia muitas pesquisas, enfim, corre atrás disso, porque já existem pesquisas, né, já há alguns anos, falando da fala, do poder da fala, através das mudanças cerebrais, através da fala. Então, quando você vai para um consultório independente da abordagem, isso é muito importante. A psicanálise tem a sua técnica, que é a técnica da associação livre, que é a técnica lá da cura pela fala. A EMDR tem a sua técnica, a sistêmica tem a sua técnica, mas todas vão produzir algo nesse sujeito. Então, é importante que você saiba que você vai achar... Por isso que a gente diz assim, eu vou indicar você para outro profissional, eu vou indicar você para um outro profissional. Nem todo mundo é para psicanálise, assim como nem todo mundo é para EMDR, e assim como nem todo mundo é para sistêmica. Então, a gente tem que ter essa humildade como profissional também, eu acho importante, de saber aonde esse sujeito vai se encaixar. Dizer assim, não, comigo, o sujeito não fala. Como que a psicanálise, a gente tem, né, na psicanálise, nós temos aí 5 silêncios estudados pela psicanálise. Então, assim, o sujeito vai e não fala. Qual é a possibilidade? Eu posso interpretar esse sujeito, eu posso trazer várias interpretações dependendo do silêncio que ele me traz. Mas se ele pode não ser eficiente para ele. Então, eu indico ele para uma EMDR, onde você vai conversar e tudo, mas você vai ter aí ferramentas palpáveis, literalmente palpáveis, trabalhando os sentidos, né, para trabalhar esse sujeito. Como tem gente que fala, eu vou fazer um negócio de ficar olhando para a luzinha, né? Eu não, mas vai falar quilômetros de palavras numa sessão de análise, de terapia. Então, o que é importante a gente ter em mente? Que existe para você, a gente está aqui para promover saúde mental, né? Exatamente. Então, assim, para você, independente do que aconteceu, existe uma terapia. Existem recursos específicos para cada sujeito. Não desista de procurar. E muito interessante quando a Luciana traz isso, porque ela falou, e o subjetivo? E onde é que fica a psicanálise? E quando a gente... Psicanálise, ela pode ter certeza que ela se abraça à neurociência, porque a neurociência, quando ela diz assim, olha, o cérebro, ele não vai esquecer, porque lá a amígdala registrou, está registrada, o hipocampo está lá, né, que ali fica com as memórias. Então, vamos pensar que está registrado. Mas é muito possível, eu escuto muito na clínica, e acredito que a Cláudia e a Luciana também, paciente dizendo, eu não lembro, Renata, eu não consigo lembrar, eu não tenho memórias. E acho que a psicanálise é uma ferramenta maravilhosa, sabe por quê? Porque o cérebro marca e vai ficar marcado, mas nem sempre vai ser por memórias, vai ser por sensações. Guardem isso. Eu não me lembro, eu não tenho lembrança, mas você tem sensações que aparecem todo o tempo, durante toda uma vida, e é muito possível que você consiga identificar essas sensações falando
sobre o que você sente, ainda que você não lembre. Eu gosto de uma frase, e eu sempre repito essa frase. O corpo faz questão de lembrar o que a mente quer esquecer. Para se proteger, imaginem se o nosso cérebro não esquecesse. Imagine você ter que conviver com uma memória explícita na sua frente, uma cena aberta de um trauma. Nós não suportaríamos. E para nos proteger, aquela memória ela é ocultada ali. Ela fica ali escondida. As sensações não. Eu posso não lembrar, mas eu sempre vou sentir. E isso precisa ficar claro pra gente quando o assunto é trauma. Então a gente está falando o que é, onde ele acontece. Ele acontece no cérebro, especificamente ali na amígdala, na parte do hipocampo. É hoje já, através da ciência, né, desse avanço, de repente, por pessoas e pacientes que não conseguiam dar conta de falar sobre as suas histórias, eles se calaram, eles perderam a voz, o trauma pode ter silenciado, tal foi a dor. E aí, então, a ciência avançando, com a permissão do dono da ciência, né? Que ele é o dono de toda a ciência. Deus é aquele que dá ao homem condições e capacidades diárias para avançar no conhecimento. Então, chega a EMDR, que é uma terapia que ela te mostra o trauma. Você tem foto dele. Se você não sabia até então, você tem foto. E pode ser que alguém que veja ainda diga, eu não lembro. Eu não consigo te dizer sobre isso. Mas eu me sinto assim, 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 assim. E aí hoje a gente está trazendo aqui quando ele acontece. Renata, quando é que o trauma acontece? Essa é a minha pergunta. Quando? Ele pode acontecer em qualquer momento da vida. Em qualquer momento. Mas quanto mais cedo ele acontece, vamos pensar ali nos 1000 dias do cérebro, menos recurso esse cérebro vai ter. Menos recurso esse indivíduo tem para lidar com o trauma. Então, vamos pensar que quanto mais cedo, mais profundo, mais doloroso, mais angustiante. Então, a infância, eu gosto muito dessa frase, né? É um chão que a gente pisa a vida inteira. Não adianta. Claro que hoje a gente tem, abre aspas, um tempo de adultos infantilizados e crianças adultizadas, tá? Parece que foi invertido, mas a infância é um chão que a gente vai pisar a vida inteira. Esse trauma pode acontecer nos primeiros 1000 dias do cérebro, nos primeiros anos ali. Eu acho que os primeiros 7 anos são muito importantes para o cérebro, porque ainda que eu viva traumas depois disso, eu acho que eu já vou ter mais recursos se eu tivesse sido suprida nas minhas necessidades básicas. Se eu já tiver um cérebro que vem num caminho de robustez, de fortalecido, afeto, presença, parentalidade, sabe, bem posicionada, eu venho sendo cognitivamente nutrido, eu venho socialmente nutrido, eu venho afetivamente nutrido, biologicamente nutrido, então vai ficar mais fácil para mim lidar com um evento crítico. Mas em qualquer momento ele pode acontecer. Pode ser um acidente, pode ser uma perda, né, um luto. E quais são as experiências clínicas que vocês tiveram em relação ao trauma? Quando é que ele chega? Tem algum paciente, algum relato que você possa trazer pra gente, Lu? Tenho sim. Eu vou falar de... Eu tenho, na verdade, todos os pacientes são traumas, porque na psicanálise, o trauma, Freud colocou o trauma em 2 tempos. Tem o primeiro tempo do trauma, tem o período de latência, que é aquele período que ele fica adormecido, e o segundo tempo do trauma, que é onde o trauma se fixa. Para a psicanálise, nem todo trauma é ruim. Existem traumas chamados traumas estruturantes.
que são aqueles traumas que acontecem na infância, que a gente vai se estruturar, é igual a poda da árvore. Vou dar um exemplo, né? Fazer uma analogia. Você poda a árvore para que ela cresça saudável e com força. Então, os traumas estruturantes, que a psicanálise chama, são esses traumas. São aqueles nãos que a mãe tem que dizer para o filho, são aquelas negativas. O não é muito profundo, né? Por isso que uma das primeiras palavras que a criança aprende a falar é não, né? Então, assim, o não é um trauma, não conseguir brincar com um amiguinho, não conseguir tirar uma nota boa na escola, tudo isso é trauma. Só que são traumas que criam estruturas. Aí o Freud vai dizer que a gente tem um período de latência onde esse trauma ele vai se acomodar. Aí depois começa a vir os traumas... Aí, paralelo a isso, existem os traumas patológicos, que são os patologizantes, que são os que adoecem, né? Os traumas adoecedores, que são os abusos, as catástrofes. Ele sempre vai ter um lugar, um trauma primitivo, digamos assim, a grosso modo, um trauma primitivo que ele vai se encontrar. Então, a gente vai ter um primeiro momento do trauma, esse segundo momento do trauma, que é o patologizante, ele vai encontrar uma memória lá daquele primeiro tempo do trauma. Enfim, respondendo agora essa pergunta, o que acontece? Eu tenho pacientes... Eu não vou falar, né, dos casos em si, existe um mix de casos, né? Mas você estava falando de pacientes que não lembram. Por exemplo, existem pacientes que já chegaram até mim não lembrando, sabe que aconteceu, mas diz assim, eu não consigo me lembrar do que aconteceu no dia. Eu não sei como é que foi que fulano... abusou de mim, né? A gente tem aí um estudo muito específico do Sandor Ferenczi sobre abuso sexual infantil. Então, que é um trauma, assim, da ordem dos mais graves, né? Digamos assim. Diria que o cérebro entra em modo sobrevivência, né? Ele entra em modo sobrevivência... o seu psiquismo fica com a incapacidade de discernir quem é bom e quem é mal, a incapacidade de discernir afetos, porque é necessário, a criança ela entende o afeto do adulto de uma forma, né? Então ela entende aquele abuso como afeto. Fica desorganizado. Fica desorganizado o repertório de afetos. Quando ela tem uma família, e aí nós vamos falar aí do que a gente ama também, quando a gente tem uma família que traz uma estrutura psíquica, que dá a esse sujeito, a essa criança, uma base psíquica aonde ela possa recorrer, aí aquele trauma, aquele impacto se torna menor, né? Ela tem menos possibilidade de levar isso para a vida adulta. Pais que levam seus filhos à terapia, pais que, sabe, não negam o que aconteceu com os seus filhos, né? Tem muitos pais que sentem vergonha, mas enfim, isso aí já é um outro dia para a gente falar só de trauma, de abuso sexual infantil. Que é um trauma absurdo, né? E então, o que acontece? A psicanálise, ela vai trazer vários olhares, existem vários olhares de psicanalistas sobre o trauma. Essa paciente, ela falou para mim, não me lembro, e eu não quero me lembrar. Como você trata alguém que diz para você assim, eu não me lembro e eu não quero me lembrar? Ela não quer lidar com aquela memória, mas ela vai lidar com aquele afeto. Porque todo trauma tem um afeto atrelado a ele.
Então, ela precisa lidar com aquele afeto. Então, a gente vai... E se ela não lidar com aquele afeto, com aquele trauma, através da fala, com aquele afeto, ela vai criar aquele afeto, ele vai procurar um lugar para sair. Então, ele sai ele vai se manifestar no comportamento. Então, transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, doenças psicossomáticas, transtornos de personalidade. É esse afeto procurando um lugar para ele sair. É igual a luz, é igual a lâmpada. Existe a lâmpada e existe a energia que faz com que aquela lâmpada acenda. Então, a gente trabalha a energia que faz aquela lâmpada acender. Porque todo afeto, ele é uma libido, ele é uma energia. Então, a gente precisa trabalhar a energia. Aí é onde você fala do EMDR, né? Que tem essa ferramenta, a frequência, porque assim como somos energias físicas, somos energia psíquica. Então, toda a analogia feita aqui do trabalho da neurociência, a psicanálise trabalha isso lá no inconsciente. Então, é lá naquele lugar que ninguém vê e, às vezes, nem o próprio sujeito tem conhecimento. Eu falo que é o quartinho da bagunça. Todos temos no nosso inconsciente um quartinho da bagunça. Uma hora a gente tem que abrir essa porta e dar uma organizada nessa bagunça aí. Você falou sobre essa paciente e eu já ouvi alguns pacientes trazendo essa fala. Eu sei que aconteceu, mas eu não quero lembrar. E eu imagino que quando alguém chega a dizer eu não quero me lembrar disso, e a gente do outro lado, né, fica pensando, né, se ela não quer se lembrar, a princípio não tem muito o que fazer. Mas eu quero que você pense que quando alguém chega a falar sobre isso, ele está dizendo, doeu demais, eu não dei conta da dor até hoje e eu não pretendo ter que visitar essa dor novamente. Então, ele escolhe não lembrar e continuar sentindo. Porque eu posso não lembrar, mas eu sempre vou sentir. Não existe nenhuma reatividade de nenhum indivíduo que por trás dessa reatividade não tenha uma dor. Nós só reagimos em cima da dor que nós carregamos. Se não há dor, não há reatividade, não há incômodo. Então, quando a gente olha para uma fala dessa, é possível que o caminho que eu escolhesse, e acredito que as minhas colegas, a possibilidade de fortalecer esse paciente antes, para convidá-lo a acessar a dor, o evento, o trauma. E uma coisa importante para a gente colocar aqui é o seguinte: se você não trabalha, você repete. Muito, só repete. Você só repete. Só repete. Então, assim, que é uma outra temática fundante da psicanálise, que é a compulsão à repetição. Então, às vezes a pessoa diz assim, eu tenho um dedo podre. Eu tenho até um vídeo lá no meu Instagram falando do dedo podre, mas tá bem curtinho. Mas assim, eu só escolho homem podre. Eu escolho só bomba. Por quê? Então, se você não trata a linguagem que você foi inserido no seu inconsciente, porque, como diz Lacan, o inconsciente é estruturado pela linguagem, se você não trata isso, você tende a repetir. Então, assim, um conselho, se é que eu posso dar conselho, porque psicólogo não dá conselho, psicanálise muito menos, trate seu trauma, porque senão ele vai te acompanhar pro resto da sua vida. Ouviram? Ouviram, né? Olha o que a doutora Luciana falou. E doutora Cláudia, nos conte. Isso. Bom, eu tenho alguns casos que são muito interessantes. Eu, ouvindo a doutora Luciana, que é uma inspiração te ouvir, né? Os seus casos, enfim, né? Os seus pensamentos. Na terapia MDR,
ela não é uma coisa puramente mecânica, não. Existe muito afeto, existe ali muita ligação emocional entre também o paciente e o profissional. E falando sobre os casos, eu acompanhei uma pessoa que ela chegou para terapia para fazer um tratamento para depressão. É uma pessoa que estava com uma depressão persistente. E, num determinado momento, no início da terapia, nós seguimos com um protocolo com essa pessoa. E após esse protocolo, essa sessão, esse paciente me relatou que nunca mais teve enxaqueca. Era um paciente que tinha enxaqueca desde criança. Desde criança. Ele sofria fortemente com enxaquecas. Médico nenhum identificou a causa, exame nenhum identificou a causa. Então, quando você trouxe esse assunto sobre a questão das sensações físicas, da memória corporal em relação como que o trauma ele interfere na memória corporal. Isso é muito sério, isso é muito já muito lido e comprovado cientificamente também. E aí essa pessoa nunca mais teve enxaqueca. É forte demais isso, gente. A gente tratando uma coisa, um trauma, uma situação, e o corpo reagiu porque houve ali uma recuperação, uma ressignificação daquela rede de memória. Um outro caso, uma outra pessoa que sofria consecutivos abusos sexuais. Então, a própria mãe dessa pessoa colocava essa criança nessa condição de ser abusada e usada, enfim. E essa menina, essa pessoa, não é? Igualmente, algumas sessões depois, ela também pôde sentir um conforto, uma liberdade, uma sensação assim que ela nunca tinha sentido na vida dela, de pertencimento, sabe? E são muitos casos quando eu atendo pessoas que estão no fim da vida, no final da vida, pessoas com doenças. Cuidados paliativos. Então, você vê que existe ali um cálculo, uma medição do tempo de vida daquela pessoa, mas ainda assim existe a possibilidade daquela pessoa nutrir naquele tempo que ela tem de vida o maior nível de sensações, sabe, positivas sobre ela. Então, o EMDR, ele trabalha muito com essa questão das crenças positivas e negativas. O que eu penso sobre mim em relação às pessoas, em relação às situações. Então, para a gente iniciar o processo de sensibilização, eu preciso linkar a imagem, se houver, se não houver, não tem problema. Eu preciso linkar a emoção, a sensação física, se houver também, a crença negativa e, ao mesmo tempo, eu preciso fazer com aquela pessoa a projeção da crença positiva para a gente reprocessar aquela sensação, aquela cena, aquela crença negativa. Então, existe todo um trabalho firmado nessa coisa da emoção. Interessante quando você está falando isso, e eu estou me lembrando daquilo que a gente sempre fala para os pacientes. Nosso passado a gente não muda. Não se muda passado. A gente não tem como mudar ele. As nossas histórias são nossas. Não são melhores nem piores. Creiam. Mas a minha história é melhor. Não, são nossas. Cada um de nós traz a própria história. E ela é sua.
seu passado não vai mudar. Mas, ainda que essa criança tenha sido negligenciada, ainda que essa adolescente tenha vivido abusos, enfim, hoje, como adulto, como adulta, se você está aqui conosco, você não sucumbiu a essa história. Você tem a possibilidade de se responsabilizar por mudar tanto o teu presente como se comprometer com o futuro. Porque se não for feito, é muito possível que o tempo cronológico siga e você fique paralisado no tempo emocional. Pode ter 40, 50, 60, mas a dor ainda é da menina, do menino. Ainda está paralisado lá na adolescência. E a vida seguiu e a sensação é de que, de fato, você se tornou um sobrevivente. Então, se você consegue identificar que existe um trauma, se responsabilize por começar a cuidar, tratar. Se responsabilize por aquilo que os teus cuidadores diretos, que os teus pais não conseguiram fazer. E a gente não está aqui para falar, então foi o pai e a mãe. E eu vou dizer para você, como sistêmica, eu diria para você, foi o sistema. O sistema da onde os pais dos teus pais, dos teus pais, dos teus pais e dos teus pais vieram. Porque nós somos uma continuidade. E nós vamos continuando. E é muito possível que quando eu chegue diante de um paciente com trauma, e eu olhe para a história desse paciente e abra um genograma, que é uma técnica que a gente usa muito na clínica, é um mapa. Para quem não sabe, o genograma é um mapa. De uma forma muito simples, quando a gente pensa naquela árvore genealógica, mas com um olhar técnico sobre aquilo. Então, quando a gente olha para o genograma do paciente, é muito provável que esse paciente seja a 3ª ou 4ª geração de trauma. A bisavó teve um trauma, a mãe um trauma, a filha um trauma, a neta um trauma. Então, isso vai se repetindo. E quando a gente traz a possibilidade de você cuidar disso, de você olhar para isso, ainda que não seja confortável, porque não é, mas é libertador, é para que você possa se emancipar e te dar o direito e a autonomia de viver e não sobreviver e também se comprometer com a próxima geração. Porque esse é um movimento que acontece. Quando eu consigo me curar das minhas dores, eu não vou sangrar na próxima geração. Mas quando eu não consigo dar conta das minhas dores, elas seguem doendo nos meus filhos, e se os meus filhos não resolverem, vão doer nos meus netos. É sobre isso que a gente está falando. Sobre possibilidades. Renata, eu gosto de falar. Eu tenho uma paciente que eu acredito que ela é pra lua. Ela falou, eu preciso ficar horas aqui com você falando. E eu disse, fala, mas eu sou sistêmica e a sistêmica ela é mais objetiva. Então, a necessidade dela é falar porque ela é única e ela precisa falar, porque tem muita dor ali. Mas pode ser que você fale assim, Renata, eu não gosto de falar, não suporto falar, falo pouco, sim, não, talvez, e olhe lá. E não gosto de terapia, mas eu tenho um trauma. A EMDR está aí, para que você possa se responsabilizar de procurar autonomia. Renata, eu preciso olhar para minha família. Eis-me aqui. Estou com você. Vamos caminhar juntos por um longo tempo para identificar repetições, lealdades invisíveis e poder honrar e se despedir desse sistema e inaugurar uma nova forma de funcionar. Pertencendo, mas tendo a possibilidade de se diferenciar. A gente está trazendo esse olhar para vocês para que a saúde mental seja uma prioridade. Se eu não tenho saúde mental, eu não tenho saúde física. Não tenho. Não tem como a gente separar cérebro e corpo. Se eu não dou conta dos meus pensamentos, das minhas emoções, possivelmente eu não vou dar conta do meu físico, porque é um sistema só. É só uma coisa. Então, que a gente possa, nosso objetivo aqui juntas, trazer esse olhar para vocês, é de propor, de fato, autonomia. Eu sempre digo, processo terapêutico, terapia traz conhecimento,
autoconhecimento. Traz também a autoconsciência, que também traz autorresponsabilidade, para que eu possa me movimentar. Se isso não acontece, é possível que eu não consiga, de fato, fazer a vida valer a pena. Não sei se você vem de uma história onde as 3 ou 4 gerações atrás de você fizeram dinâmicas de morte a vida inteira e foram sobreviventes. Pode ser que em lealdade a eles você também não possa viver ou não queira viver. Mas pensa na possibilidade de se despedir dessa dor para poder viver uma vida que, de repente, as últimas 4 gerações não puderam viver, mas que as gerações seguintes estão esperando que você faça um movimento. Pensa nessa possibilidade, não é, doutora Luciana? Verdade. E tem uma questão importante disso que você está falando, que é a herança psíquica, que a gente chama de herança psíquica, né? Ela pode não ser mudado do passado, mas ela pode ser ressignificado. É como criar novas vias. A gente tinha aqui no Rio de Janeiro a Avenida das Américas, e tinha Estrada dos Bandeirantes. Hoje nós temos Transolímpica, linha amarela. Muito bom, gostei. Né? Então, o que acontece? Mas o importante é chegar na Zona Norte, o importante é chegar na Zona Sul. Qual é a via que você vai encontrar para chegar no lugar que você precisa? Não tem problema qual é a via. O importante é você chegar e você encontrar novas possibilidades, novos caminhos para chegar a uma vida, a uma qualidade de vida mais plena possível. Né? Luciana, e essa analogia que você fez, ela é perfeita, porque em todas as abordagens, a gente sabe que existem mais de 500 psicoterapias validadas. E, independentemente da abordagem, todas elas levam para esse caminho, para uma nova rede neural, para novas possibilidades, para a instalação de novas crenças mais adaptativas, positivas, onde a pessoa, com a sua autorresponsabilidade, ela pode escolher para qual caminho. Eu tenho Waze, eu tenho várias possibilidades. Qual caminho eu vou escolher? Chegar nessa vida plena, chegar na minha saúde física, chegar na minha saúde emocional, conjugal. Então, eu acho que esse é um lugar comum das terapias. E se a gente fosse pensar, de fato, quais são as consequências do trauma, a doutora Luciana já colocou aqui, são as mais variadas. Desde uma leve depressão até um suicídio. Tá? Olha o leque que eu abri. Nós vamos pegando uma apatia, uma leve apatia, e aí isso vai se desdobrando em crises de ansiedade, crises de pânico, isso vai se desdobrando a transtornos de personalidade, isso vai desenvolvendo, dependendo do trauma, uma psicose. Eu vou fazendo corte real com a realidade. Eu vou precisando enlouquecer para dar conta da dor e eu não posso lembrar, mas eu posso enlouquecer, eu posso me medicar de uma forma absurda, eu posso vícios, né? Surtar, eu posso me tornar adicto, dependente químico das mais diversas formas, eu posso desenvolver vários tipos de compulsão, eu posso, de fato, usar a doença como bengala para o meu trauma. Quantas vezes pacientes que estavam caminhando para uma autonomia perceberam que já não teriam mais aquilo que tinham sustentado eles até aqui, que era o diagnóstico ou a doença ali em si. Como eles dariam conta da vida se eles não tivessem mais a atenção e a aproximação das pessoas, porque eles adoeceram, porque eles sentiam dores, porque eles tinham diagnóstico, porque eles não podiam, porque eles ficaram ditadinhos.
se liberar disso e se tornar autor da própria história tem um preço. Porque eu passo da dependência para independência. As consequências do trauma vão me paralisando e vão me trazendo de volta à infância. Porque eu vou ficando criança, eu vou ficando menino. Eu não sei lidar com pessoas, eu não sei cuidar do meu casamento, eu não sei maternar, eu não sei paternar, eu não sei me apresentar como profissional. Olha quantas consequências de um trauma não trabalhado e visto. A minha vida vai virando um nó. Em nome de quê? As consequências do trauma são as mais variadas possíveis. E a gente tem a possibilidade de passar a vida inteira como vítima, porque vítima é poderosa. Vítima A vítima, ela tem o seu lugar ali, né? Na vida, no mundo. Ó céus, ó vida, ninguém me ama, ninguém me quer. Que fica muito infantilizado, muito dependente. Ou eu posso, de fato, me tornar independente, autor e assinar a minha vida, a minha história, sabe? Com o meu próprio punho. E deixar de entregar para as pessoas a história da minha vida. E a gente hoje, muito bem colocado aqui por elas, a gente trouxe várias possibilidades. E tem muitas terapias, porque cada um é um. E a doutora Cláudia disse pra gente, até porque dentro de todo trauma vai haver um desequilíbrio, vai haver uma desregulação emocional, e ela vai deixar pra gente aqui um presente, uma possibilidade de se regular. E quando ela trouxe essa possibilidade, eu lembrei de um estudo muito conhecido, que é o estudo do rosto de vidro da mãe, ou do rosto paralisado da mãe em bebês. Isso é lindo. O que você está falando, Renata? Foi feito um estudo com bebês, eu estava vendo esse estudo de novo com pais também. Aonde, diante dos bebês ali, bebês entre 7 e 8 meses ali, né? 6 a 8 meses, a mãe que estava ali interagindo com esse bebê, brincando com esse bebê, de repente, a ordem, né, da quem estava propondo a experiência era: fique paralisada, não esboce nenhuma reação, não reaja, não responda. E aí essa mãe começa, então, a parar. E a criança interagindo e aquele rosto congelado. Imagine o rosto de uma mãe que interage o tempo inteiro com o bebê congelado. O bebê começa a tentar interação e a mãe nada, e o tempo vai passando e aquela criança ri, daqui a pouco aquela criança começa a chorar, a criança entra em desespero e a mãe ali congelada, imóvel, e chega um momento onde essa criança entra num nível de estresse tão grande, vamos falar de cérebro de novo, já libera ali cortisol e adrenalina, a amígdala gritando por essa mãe que saiu de cena. E aí o que acontece com essa criança? Ela começa a se morder para se regular. Isso é um sistema de proteção. Então ela começa a gerar uma dor externa para poder dar conta da dor interna. Então ela começa a se morder. Interessante que quando eu estava vendo esse estudo, eu fiquei pensando em quantos adultos infantilizados ainda se mordem, se cortam, comem, bebem. Eles ainda se agridem de várias formas para tentar se regular. Toda a dinâmica que envolve as compulsões, né, as dependências, as doenças, é um meio de se autorregular também. Só que é uma autorregulação destrutiva. Uhum. E o que a gente vai ouvir aqui é um meio e um caminho de se autorregular, porque todos nós aqui temos dores. Todos nós somos humanos. Todos temos as nossas histórias.
Não somos maiores nem menores, somos diferentes. A grande questão é que a gente consegue sair dessa autorregulação nociva com a terapia, com a psicoterapia, para uma autorregulação saudável. Vamos ouvi-la. É isso, Renata. Eu gostaria de reforçar aqui com vocês o seguinte: todo ser humano nasce com a capacidade de se adaptar aos traumas positivamente, de fazer a ressignificação dos traumas. Então, dependendo da linguagem, eu posso chamar de neuroplasticidade cerebral. Sim. Eu posso chamar de processo adaptativo do cérebro. Então, todos nós, apesar de passarmos por traumas, temos essa capacidade de ressignificação. E muitas vezes, Renata, a gente fixa muito no negativo, no que falta, no que não tem, e a gente deixa de usar uma parte que já está pronta, que está disponível para a gente. Então, a ideia é que todos os dias a gente aprenda o músculo, o cérebro, ele é um músculo. Então, a gente vai para a academia, a gente vê o aumento do nosso músculo, a gente, puxa, que bacana, que coisa boa. Assim também acontece com o nosso cérebro. Nós precisamos aumentar a tonacidade do nosso cérebro, e isso é possível. Então, a gente precisa fazer isso. O ideal é que seja diariamente. Todos os dias a gente precisa ter 5 minutos, inclusive, voltando, você falou assim, isso podia ser feito com crianças. Isso já é feito em algumas escolas americanas, todos os dias, de segunda a sexta. As crianças param, respiram lentamente, por 5 minutos, respiram lentamente. Em casa você pode ter o fone de ouvido com a música bilateral, música instrumental, música com sons da natureza. E você pode acionar os 2 hemisférios cerebrais fazendo o abraço, que a gente chama de abraço da borboleta. Então é coisa tão simples, 5 minutinhos em casa, respirando lentamente, respirando com diafragma. Então, eu puxo o ar pelo nariz, trago o ar para o meu diafragma, seguro um pouquinho e depois eu solto o ar pela boca. Então, essa respiração lenta e diafragmática, ela proporciona a oxigenação do meu cérebro. As pessoas estão ansiosas, estão muito depressivas, preocupadas. Então, o que acontece quando a gente entra nesse modo de sobrevivência que você falou, é que o nível de oxigênio no nosso cérebro, ele diminui. Então, a gente emburrece, a gente fica burra mesmo, a gente fica com aquela névoa mental, a gente não sabe raciocinar, a gente não sabe escolher. E aí fala-se tanto sobre procrastinação, né? Mas se as pessoas parassem 5 minutinhos diariamente, respirassem lenta e profundamente, pode fazer os movimentos ou não, tanto faz. Os movimentos, eles são muito bons em momentos de crise. Porque traz. Exatamente. Traz uma autorregulação, assim, muito rápida. Então, pessoas com ataque de pânico, com pensamentos. Exatamente. Então, para ali um minutinho, e faz o abraço da borboleta. Eu costumo fechar os olhos, gente, mas não precisa fechar os olhos. Eu fecho porque eu tenho meu sistema, né, de meditação imaginativa, criativa. Não é uma meditação transcendental, mas é um fortalecimento da minha imaginação, do que eu quero para aquele dia, do que eu quero para aquela semana. E aí eu entro no meu devocional, e aí eu oro, eu falo com Deus, e a coisa se expande de um jeito ainda mais forte. Então, recapitulando, respiração diafragmática,
os movimentos bilaterais, a musiquinha e a imaginação. E a gente vê esse alicerce muito até na palavra, né? Nas escrituras, no livro sagrado, a gente vê essa combinação desde o início de tudo, como que é importante a gente se centrar, a gente se alinhar, se reorganizar. Então, essa é uma das dicas que eu queria deixar aqui. Maravilha! Que maravilha! Na verdade, a gente está só piorando com a aceleração da sociedade, tá? O nível de informações que o nosso cérebro recebe, eu penso que ele vai chegar uma hora que ele não vai dar conta. Nós recebemos informações o dia inteiro. Nós antes tínhamos algumas informações ao longo do dia, porque era uma rotina muito mais leve, aonde o telefone tocava e você precisava ir até ele atender para saber quem era. Hoje nós temos informações o dia inteiro, do mundo inteiro, e a gente consegue falar, a gente desenvolveu uma habilidade, né, de falar com 10 pessoas ao mesmo tempo, sobre assuntos diversos. Então, ter essa rotina de desligar e de relaxamento é fundamental. Eu quero muito agradecer. Quero dar aí as considerações finais para a doutora Luciana, para todos que ficaram conosco até aqui, para tudo que a gente trabalhou aqui sobre trauma e esse olhar lindo da psicanálise. Acho que a coisa mais importante, tudo é importante, né? Que a gente precisa pensar é o que eu dou conta de fazer com a minha vida. Né? A gente dá, a psicoterapia, ela traz a análise, as abordagens em geral, psicoterapia, né? Ela traz a possibilidade de você ressignificar a sua história. Mas você vai dizer pra gente até onde você quer ir. O nosso desejo é carregar você para o lugar de flores e arco-íris, né? Onde tudo é lindo e tudo seja o melhor possível. Mas você que vai dizer para a gente aonde que você dá conta. Às vezes a pessoa dá conta, Lacan vai dizer isso, né? De adoecer. É o que ela dá conta. Então, o máximo que a gente vai conseguir fazer com ela na terapia é ajudá-la a promover melhor qualidade de vida dentro daquilo que ela tem, que ela pode. Porque, às vezes, existem, como eu já coloquei, traumas estruturantes, é tudo o que a pessoa tem. Então, a gente pode tirar uma coluna torta e endireitá-la um pouquinho, dar uma ajeitadinha nela, fazer uma reforminha. Né? Outras pessoas não, outras pessoas vão construir um edifício com aquilo. Eu tive uma paciente, né? Está falando agora aqui nas minhas considerações finais, que ela foi comigo até um ponto e chegou uma hora que ela disse o seguinte: eu não quero mais fazer análise com você. Eu não quero mais. Eu quero testar outra profissional. Falei, tudo bem. Né? Você fica à vontade. Porque ela tinha medo de crescer. E quando eu comecei a convidá-la a crescer, ela não quis mais a terapia. A terapia já não era mais boa para ela. E eu falei, não, aqui comigo o convite é ao crescimento. Se você não quer crescer, então você realmente, eu acho que você tem que ir para... Porque ela queria alguém que validasse a infantilização dela. Fizesse a manutenção. Mas até aí a gente vai dizer o quê? Porque ela é burra. Não, é o que ela dá conta. É o que é possível. É o que é possível. Então, a gente tem no mundo das terapias aquilo que é ideal e aquilo que é possível. Então, a gente convida você para o ideal, mas nós vamos... O trabalho do psicólogo é caminhar com você dentro das suas possibilidades. Não é dizer para você que você tem que ir, porque você não tem que ir nada. Você vai fazer aquilo que é possível fazer dentro do repertório que você tem e nós nos propomos a caminhar juntos com você.
É isso. Maravilha! A gente queria ficar aqui o dia inteiro, que esse assunto não acaba. A gente falaria dele aqui dias. Mas também queria ouvir a doutora Cláudia. Obrigada, Renata. Eu quero deixar aqui antecipadamente minha gratidão a você por esse convite incrível. O trauma é um assunto, por vezes, um pouco pesado, mas eu quero dizer que só quem passa por um trauma adverso é que sabe o que é, como é passar por um trauma. Mas eu também quero deixar uma mensagem para alguém que está passando por uma fase difícil, que tenha passado por alguma situação adversa. Eu quero dizer que não existe nada pelo qual vale a pena perder a sua própria vida. Não existe. Independentemente da dor, independentemente da memória traumática, eu quero dizer para você, defenda aquilo que é seu. Defenda a sua vida, defenda a sua saúde, se priorize, desenvolva, escolha, aprenda. Nós estamos numa eterna aprendizagem nessa vida. Então, aprenda a desenvolver a sua autorresponsabilidade, aprenda a escolher a si, a sua saúde. Outra coisa que eu quero dizer, nós somos um corpo, uma alma e um espírito. Se alinhe, coma bem, durma bem, tenha bons pensamentos, leia bons livros. Nós somos seres sociáveis, então crie uma rede de apoio. Olha para as mulheres, para as pessoas à sua volta. Se associe a pessoas que você queira e possa aprender com elas. Então, eu deixo aqui essa mensagem pedindo a você que rememore quais são os seus propósitos de vida, o seu chamado de vida, se alinhe, porque existe aí toda uma perspectiva, uma oportunidade à frente, que muitas vezes quem está em depressão, com algum transtorno, não consegue ver. Mas a gente está aqui hoje para dizer para você que existe ainda coisas maravilhosas à sua espera, basta você escolher essa parte boa da vida. Obrigada, Renata. Obrigada, Cláudia. E eu termino com um coração grato aqui por poder falar de um tema tão importante, tão atual, com duas profissionais maravilhosas que atuam diariamente na clínica. E queria deixar para você a possibilidade, como disse a doutora Luciana, de você dar uma chance para você. Pode ser que você nunca tenha parado para olhar no espelho e dizer: eu vou me comprometer com você, eu vou te dar uma chance para viver. Pode ser que, de fato, você venha de uma história familiar onde todo mundo está sobrevivendo. Pode ser que você não tenha achado que tivesse o direito de viver. E eu queria que você pensasse na possibilidade de dar esse direito à sua vida. De começar, como eu sempre gosto de dizer, uma história de amor com você. Quando a gente se torna adulto, a gente precisa aprender uma coisa. Quem cuida de mim sou eu. Não crie expectativas sobre as pessoas, não porque elas sejam más, é porque elas não têm aquilo que você precisa. Elas nem sabem quais são as suas reais necessidades. Mas se comprometa com você. Cuide daquilo que é possível. Faça isso por você e faça valer a pena. Eu tenho certeza que você vai poder dizer que tem um antes e depois. Porque tem. Quando a gente olha para a nossa história e a gente se permite se curar, a gente começa, de fato, a olhar o sol nascendo, as flores florindo. A gente começa a olhar para o verde. A gente começa a fazer algo que pode ser que ao longo da vida você não tenha percebido. Você começa a escutar o teu coração bater. Qual foi a última vez que você escutou o teu coração batendo? Porque isso fala de você. Fala da tua trajetória, da tua vida. Para vocês que ficaram conosco até aqui, eu só tenho a agradecer e que você possa ter sido muito
abençoado com todo esse conhecimento que a gente trouxe dentro da ciência a respeito de trauma. Trauma e as consequências dele para a nossa saúde mental. Se responsabilize e viva. Esse é o desejo do nosso coração para vocês.